esse é o segundo do bate-papos, né? A gente fez lá com a Luana da Rio Arte, tu acompanhou também. E agora a gente está dando sequência aí. E a nossa ideia com esses bate-papos é, como eu falei antes, ser um negócio bem descontraído, assim, bem tranquilo, trocar uma ideia para essa galera que está aí também querendo empreender e que tem muita dúvida, né? E muito medo. Ter pessoas como vocês aí orientando é algo muito importante, né? Então, a ideia desses bate-papos é exatamente isso, é levar para esse conhecimento de mercado de vocês, esses insights e a situação que a gente está passando agora também é diversa, mudou muita coisa, né? Pegou a gente bem desprevenido e pegou muitas empresas também, né? Desprevenidas e Típica, né? acho sem saber o que fazer, né? Então a ideia do nosso bate-papos é essa, aliás. Daí também a gente está jogando isso para o Spotify, vai ficar lá como podcast. É uma coisa que a gente quer fazer presencialmente, mas a gente entende que ainda não é o momento, né? Mas sem dúvida vai rodar isso daí presencialmente, de repente juntar uma galera aí para trocar uma ideia sobre empreendedorismo, sobre inovação, ou de repente até sobre algum tema mais específico, né? Mas enquanto a gente não consegue o presencial, a gente vai rodando aqui online mesmo, né? E também fica mais abrangente para a galera também, né? E mais fácil acessar. Então, primeiro a gente fez às 7h30 da noite, esse a gente está fazendo agora nesse horário. A gente vai fazendo uns testes para ver qual fica melhor para a galera, né? Os horários. E também pedir feedback para vocês, o que vocês acham melhor, qual o melhor horário, né? E o pessoal que tá aí quiser fica bem à vontade para mandar pergunta também, né? Pro Jonathan, se tem alguma pergunta aqui pro Sinf também, a gente vai respondendo. E falta mais 3 minutinhos aí. Não sei se, Jonathan, quer fazer alguma consideração inicial aí, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, agradecer o convite de vocês, né? A Uhum. gente participamos de vários movimentos aí no Alto Vale relacionado ao Centro de Inovação, às empresas de tecnologia, né? Uhum. Fundador do Núcleo de Tecnologia, da Associação Comercial. A gente sempre tem uma contribuição para a comunidade relacionada à nossa experiência empresarial, enfim, né, de empreendedor, de startup, né, de mesmo alternativas de empreender mesmo morando no interior, que é algo que as Uhum. pessoas me perguntam bastante, porque hoje o Área Central, como tem uma abrangência nacional, a gente visitar bastante os grandes centros, né, fazer reuniões com clientes. E daí a pergunta que sempre surge, né, como vocês conseguem do interior de Santa Catarina conseguir essa abrangência, né? E é bem recorrente que só mostra a pandemia só mostra o quanto que é possível, né? Sempre É. e evidenciou nesse momento, né? Então, tem vários insights assim que a gente pode contribuir, que eu me proponho aqui, por entender que o conhecimento compartilhado ou dividido, né, é Uhum. uma coisa que não divide, né? A gente compartilha Uhum. e assim não divide, né? A gente compartilhar com outra pessoa. Então, isso muito feliz, empolgado para poder conversar com vocês. Uhum. Talvez a experiência de empreendedor seja o suficiente para inspirar outras pessoas, é, tirar dúvidas de outras. Então, Uhum. de certa forma, poder contribuir, né, para que todos avancem nos seus negócios é extremamente gratificante, né? Uhum. Criando um ecossistema forte, né, Jonathan? A gente todos saem beneficiados. Sem dúvida, né? Eu participo há um bom tempo já do movimento em Santa Catarina, das startups. A gente participou do programa Startup SC, do Sebrae, Uhum. vendo na ACAD, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, e a gente observa, né, principalmente na grande região de Florianópolis, né, o quanto que eles chamam de ecossistema é evoluído o suficiente para que todos sejam beneficiados deles, né? Inclusive empresas que não têm ligação direta, né? Nós temos vários exemplos de comércio local, de empresas de hotelaria, enfim, né?
de vários outros segmentos que não estão diretamente ligados, vamos supor, a área de tecnologia, né, que move esse ecossistema, mas se beneficia diretamente, né? Eu estava mesmo vendo um vídeo do Perini Business Park, lá de Joinville, né, cara, 5 bilhões de investimentos agora, para tornar aquilo lá uma cidade, né, de inovação. Eles estão rotulando dessa forma, né? E eles conseguiram essa virada, né? Vendo o vídeo e observando os depoimentos lá do CEO, das pessoas que trabalham lá, por incrível que pareça, eles começaram como um parque industrial, primeiro objetivo, Uhum. e se tornou, podemos dizer assim, num ecossistema de inovação por trazer as empresas de serviço junto para o meio. Que doideira, né? As empresas de serviço, por si só, geralmente são bem menores as indústrias que lá estão, né? Mas só com o serviço conseguiram fazer que esse ecossistema, né, de inovação, esse compartilhamento de conhecimento, esse dentro do parque. Então, eles têm uma estatística lá que 83% das 240 empresas que habitam o parque, né, fazem negócio entre si, já fizeram ou fazem negócio entre si. Então, ele foi questionado, né, quando isso mudou completamente, e ele foi bem enfático de dizer, não, abriu a possibilidade de empresas de serviço integrarem o parque, né, não só industrial, a gente conseguiu propiciar isso tanto para empresas, para as indústrias, quanto para as empresas de serviço que foram. E eu achei muito bacana essa visão, né, de quanto que independente da sua independente da sua do foco do seu negócio, seja uma indústria, um comércio, um prestador de serviço, um pequeno ou grande, né, contribui para que a coisa aconteça, né? Então, somatória desses esforços é que faz isso gire, que aconteça, que a região se desenvolva, né? Não é apenas um segmento, não é apenas um porte de negócio, não. Cara, todo mundo fazendo um pouquinho de tudo, né? Exemplo dessa iniciativa aqui de vocês, né, de poder compartilhar com a gente, é a única e é só ela formar a nossa região? Certamente não. Uhum. Olha de iniciativas como essa, como teve o TEDx final de semana, né, que eu acompanhei também online um pouco, enfim, o Startup Week, tantas outras iniciativas, até de empresas, né, hackathon das empresas privadas, a Delsoft fez recentemente uma interna. Então, são todos tipos de ações que levam para que a gente consiga criar esse famoso ecossistema, né? Que a gente consiga propiciar o desenvolvimento de uma região através da tecnologia e da inovação. Uhum. Muito se fala sobre esse ecossistema e a ideia é exatamente essa, né? E é uma das funções do centro, criar essa proximidade entre os diferentes agentes e todos possam se beneficiar. E também isso transborda, aliás, para a comunidade. Porque se a gente tem uma região forte, a gente vai ter uma região aí produzindo renda, produzindo empregos, e isso também é muito importante para a comunidade. E puxando para esse lado de empresas que não estão diretamente ligadas, aliás, à tecnologia e inovação e toda essa questão, uma coisa que a gente precisa desmistificar é exatamente essa pegada de inovação. Porque muitas vezes as pessoas acham que inovação é só um software novo ou alguma coisa extremamente avançada, e não. Às vezes, uma pequena mudança dentro da empresa é uma inovação que vai ter um impacto muito grande. Então, quando a gente fala de centro de inovação, é importante que as pessoas saibam que não é só um código de programação, um software ou um robô. São diversas inovações. Cada empresa vai ter as suas, sejam mais avançadas ou menos avançadas. Então, essa é a ideia do centro. E outra coisa importante da gente falar também é que o centro é de todo o Alto Vale. A gente está localizado aqui em Rio do Sul, mas ele é o centro de inovação do Alto Vale e a gente quer ver a região num todo, né? Crescendo junto e esse ecossistema se desenvolvendo e com certeza todos vão se beneficiar, né? Mas, Jonathan, conta um pouco para nós
de ti e da área central. O que a área central desenvolve hoje, como que ela está, a situação atual da área central e fala um pouco de ti também. Legal, perfeito, né? Muitos já me conhecem, sou bastante conhecido aqui no em Rio do Sul, enfim, né? Por participar de todos os movimentos, mas eu tenho uma trajetória profissional que se muito com os dois que eu participei ao longo desse tempo, né? Que atualmente é o área central. Então, nós começamos, eu e os meus sócios, o Sandro e o Rê, sendo um dos primeiros projetos, o primeiro projeto incubado da, da incubadora da Universidade do Sul, né? E nos deixa muito felizes, inclusive, por ter sido a primeira empresa da incubadora, que foi a área local, né? A área local, uma agência digital, que hoje é comandada pelo Sandro, eu participei dela até 2015, né? E a gente iniciou ela com um projeto da universidade, nós éramos colaboradores da universidade e olhamos uma oportunidade de empreender, né? Com o apoio da universidade, da incubadora, né? E dentro da área local surgiu um produto chamado Área Central, que se tornou uma empresa, né, o que a gente chama de spin-off, produto que ganhou notoriedade dentro da empresa a se tornar uma outra empresa, né? Então, o Área Central surgiu em 2012 e eu venho comandando ele desde então. O Área Central é uma empresa de tecnologia, e tecnologia entende não apenas software, né, mas entrega de valor para uma cadeia de, de empresas, e nós atendemos especificamente redes e centrais de negócios. Então, existe um movimento no Brasil chamado redes associativas, principalmente, né, que tem como propósito grupos de empresários que se unem e montam redes centrais de negócios com o intuito de operar algumas coisas em conjunto, seja comprar conjuntamente, fazer marketing junto e assim por diante, né? Então, aqui na própria região, nós temos vários exemplos de grupos configurados de forma, né? A rede Master Vale de supermercados, né? São grupos de empresários independentes que juntam, formam a Master. Nós temos a rede Hipermac de lojas de material de consumo, a rede AgroReal de agropecuárias, a rede Top de supermercados também, e redes no qual temos aqui no Alto Vale também, farmácia, vários segmentos, né? Até redes de indústria, de agronegócio, enfim, vários segmentos é possível montar esses grupos para sejam competitivos perante a concorrência, né? Então, pensa um grupo de rede de lojas a nível nacional, por exemplo, a Wanda, né? Vamos dar um exemplo, no qual ela tem um dono, né? E ele compete com a magnitude de cento e poucas lojas nacional, né? Para o empresário atual que tem um estabelecimento, a competição fica muito distante, né? Fica muito, o peso fica muito desproporcional. E ele estando dentro de um grupo associativo, né, de uma rede, ele se torna extremamente mais relevante, né? Da relação com os fornecedores, a possibilidade de marketing do negócio dele e assim. Então, a área central, olhando esse público, ele se propôs a atender esse segmento. Num primeiro momento, a gente atende ainda esse segmento com uma plataforma de gestão. Então, é um software que é feito para redes e centrais, né, que atende a gestão desses grupos. E, mais recentemente, a gente criou um outro produto que é uma plataforma de conhecimento, que é prover e criar conteúdos para esse nosso mesmo público aí. E recentemente estamos lançando a aceleradora de negócios colaborativos, que tem como ajudar a criação desses grupos, né? Então nós temos vários setoriais, vários grupos de empresários do baixo de uma entidade que tem interesse em ter uma central de compra conjuntamente, mas não sabem como fazer. Então, a aceleradora
vem para mostrar, através de uma jornada de trabalho, como eles podem operar e fazer acontecer essas centrais. Então, o Área Central hoje é uma empresa que atende através desses 3 produtos, né, o nosso público. Hoje temos 7 mil empresas que utilizam a nossa plataforma a nível de todos os estados do Brasil, né? Cerca de 190 redes que utilizam o Área Central e com uma capilaridade assim, bem interessante. Como nós preferimos nichar o nosso público, né? Buscar atender redes e centrais, elas não estão aqui próximas da gente, né? Ou tem algumas, obviamente, mas não o suficiente para manter o nosso negócio. Então, a gente teve que criar a estratégia para expandir a nível nacional. Por isso que hoje nós temos redes em 18 estados, os clientes que são criados dessas redes em todos os estados, né, que utilizam o Área Central, tá? Falando de empresa internamente, né? Hoje nós somos um grupo de pessoas, 38 pessoas que trabalham aqui no Área Central. Nós estamos situados aqui na rua da Caixa Econômica, da transversal da Caixa Econômica aqui em Rio do Sul, então bem fácil de localizar aqui. E operamos daqui tudo que corresponde à empresa. Logicamente que viajamos bastante agora, no meio da pandemia, mas toda a nossa parte de atendimento de produto comercial, toda gerida através de Rio do Sul, da empresa aqui com sede em Rio do Sul. Uhum. Cara, só nessa primeira pergunta já saiu um monte de insights aí. 2 coisas que eu queria destacar. É a questão do spin-off ali, vocês estarem dentro de uma empresa e enxergarem as possibilidades, o quão importante é para o empreendedor ter essa visão, porque muitas vezes ele está ali focado no negócio dele e tão focado que não consegue perceber as possibilidades, né? E de enxergar isso e principalmente de ter coragem, né? De ir a fim e de fazer. E uma outra coisa interessante que casa com aquilo que a gente estava falando antes em relação ao ecossistema é exatamente essa junção. Porque a área central hoje trabalha com redes. Então aí está mais uma prova de que como as redes podem ser benéficas para os seus participantes, né? E dessa forma um ecossistema. Tu comentou a respeito da Avan, por exemplo, a Avan faz as compras delas, mas os caras têm 100 e tantas lojas, né? Mas de repente para um mercado não tem como competir, aquilo que tu falou. Então essa pegada de se associar e de pegar junto vai colaborar para todo mundo, vai ser bom para todo mundo. Então essa também é a pegada do ecossistema, né? Que a gente estava falando antes. De estar todo mundo junto, todo mundo envolvido, tanto empresas quanto o poder público, quanto a comunidade também é muito importante para a gente que a comunidade participe. E no meio disso tudo, sim, ficar ali, né? Ajudando e coordenando nesse sentido. Tu falou sobre a área central hoje, mas olhando para o teu mercado, o que tu enxerga para o futuro? Olhando para o mercado, todo esse movimento que a gente fez recentemente com a criação desses 2 novos produtos, já olhando para o futuro e vendo a necessidade do fortalecimento desse mercado de redes centrais, né? O que aconteceu na pandemia pelos próprios empresários foi que eles observaram o quanto que é benéfico, o quanto que as empresas que estão inseridas nesses grupos, nessas redes, conseguiram lidar melhor com a situação da pandemia. Por ter um suporte profissional, por ter outros empresários juntos, né? Pensando em estratégias de como driblar, seja novas formas de vender, que aconteceu em setores, né? Tipo material de construção, que é um segmento de bastante contato, eles tiveram que se dar em 15 dias, talvez dariam 5 anos para fazer, que foi criar novas formas de vender, mesmo as portas das lojas em algum momento estarem fechadas, né? E a gente lançou uma pesquisa essa semana que foi muito bacana, né? Através das estatísticas da nossa plataforma, o quanto que cada um desses segmentos sofreu com o Look Now, né? De não poder vender ou de não poder comprar, e o quanto eles já se recuperaram nesses últimos três meses, que equilibrou a perda que eles tiveram. Então, comparando o 19 com o 20, né, o ano de 19 com o ano 20, em vários segmentos que nós trabalhamos, que nós acompanhamos, já houve um crescimento
em relação ao ano de 19, do primeiro semestre, em relação ao 20, mesmo com a pandemia, né? Então, lógico que pegar ali, ali foi um desastre, se olhar realmente. Mas se somar o volume de negócios do primeiro semestre, vários segmentos já tiveram a recuperação e já estão acima do volume de negócios de 2019. Então, isso mostra que toda essa nova forma, né, de aprendizado, de vender, de comprar, né, tem desafios de todas as partes, né? A gente faz uma observação, porque nós temos clientes, por exemplo, de segmentos que nem de supermercados, que não tiveram diminuição das vendas. Muito pelo contrário, tiveram um aumento, né? As pessoas procuraram o supermercado para estocar alimento e assim por diante. Mas isso quer dizer que eles não tiveram dificuldades na pandemia. Lidar com o excesso também de vendas é um desafio, porque há uma dificuldade de repor os produtos, né? Ter disponibilidade dos produtos, da cadeia de fornecimento ter disponibilidade. Então, houve desafios tanto do pessoal que teve uma redução de vendas e teve que se reinventar e vender de outra forma, como teve do pessoal que teve um acréscimo de vendas e também teve que se reinventar, não conseguiu manter o mesmo ritmo porque a demanda era muito maior, né? Então, olhando para isso, né, e para a evolução do área central do negócio, a gente percebeu que essa pandemia evidenciou ou despertou no empresário um movimento muito potente de cooperação, de estar em grupo para se fortalecer, né, para passar por momentos desses ruins, vamos dizer assim, mas também para se aproveitar de momentos bons, né, de acesso ao mercado que ele não consegue atualmente, né, de aprendizado coletivo dos outros pares que fazem parte do mesmo grupo dele. Enfim, tem várias iniciativas que mostram o quanto que esse segmento de negócio, que são as redes associativas, vão evoluir, vão crescer em decorrência, ou talvez por empurrão, vamos dizer assim, da pandemia. Essa questão da pandemia, a gente não vai poder falar que foi uma coisa boa, obviamente não foi, teve todas as consequências, né, negativas, mas algumas consequências positivas também tiveram, né, essa questão de aceleração de novos modelos de negócio, novas formas de tratar o mercado, e essa questão do associativo, de se pensar junto, né, e esses momentos de adversidade, não só a pandemia agora, mas outros que já aconteceram, e certamente outros que vão ocorrer, eles geram essa quebra de padrão, e essa quebra de padrão faz com que as pessoas pensem fora da caixa e se reinventem, né? Então, como tu falou ali, ela acelerou muito, né? Alguns processos que de repente iam demorar aí 5 anos para entrar nas empresas tiveram que entrar em pouco tempo. Então, esse lado da pandemia, como eu falei, não dá para dizer que foi uma coisa, a pandemia em si foi uma coisa positiva, mas acelerou alguns processos importantes, pensando em empreendedorismo. E falando aqui da nossa região, voltando a falar do centro, o centro hoje, ele é o centro do Alto Vale do Itajaí, ele faz parte da rede catarinense de centros de inovação. Porque Santa Catarina está se posicionando de uma maneira que ela quer ser referência em inovação no mundo, não só no Brasil, mas no mundo também. E a gente está trabalhando para isso também aqui no Alto Vale, para que o Alto Vale também seja referência de inovação, né? E ter empresas como a Área Central e como tantas outras que a gente tem aqui é muito importante. E uma coisa que deixa a gente bem feliz no centro é essa porta aberta que a gente tem com vocês. Pô, Jonathan, vamos bater um papo lá no Instagram? Cara, vamos marcar lá, sabe? E com tantos outros. Isso realmente é muito, muito, muito importante para o ecossistema. É uma potencialidade muito grande que a gente tem. Mas analisando do ponto de vista de ecossistema, falando de Alto Vale, hoje, como tu entende, ou melhor, quais são os maiores desafios, como tu entende isso no Alto Vale, para esse ecossistema de inovação se desenvolver e realmente acontecer aqui? Legal. Eu resumiria, se fosse resumir uma palavra, né? Eu resumiria em pluralidade, né? Que é um pouquinho que conversou no começo da nossa conversa, é entender que não é esperado centro de inovação ainda
única que vai transformar a nossa região. Não é esperar da empresa X, da empresa Y, do poder público, da prefeitura, sei lá de quem, né? Eu acho que é uma somatória de ações que levam a gente a evoluir nesse sentido, né? Se é um passo atrás, cara, nós, através da tecnologia, né, da associação empresarial, a gente buscou, junto à ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, né, lá que tem sede em Florianópolis, né, realmente a fazer ajudamos eles, né, incentivando a fazer o Estado olhar para Santa Catarina como um potencial candidato a ser referência em tecnologia e inovação de Brasil, mas que não se resumisse apenas à grande região de Florianópolis, né? Então, o Adolir Nunes, que é participante do Núcleo de Tecnologia, o Sandro, tantos outros, eu não quero esquecer de ninguém, foram lá, de insistir com a CAT, de criar parceria para que viessem ações também para o interior do estado. Então, e o Centro de Inovação é uma prova disso, né? Hoje nós temos em tantas outras cidades, a exemplo da conquista do Alto Vale, que faz com que a gente entenda, né, que construa um estado referência nesse sentido, né? Isso vai ao encontro até de uma percepção geográfica do nosso estado, da nossa região, da dificuldade de infraestrutura, né, através das rodovias e assim por diante, né. Então, essas empresas de tecnologia, de inovação, elas permitem que a gente drible esses desafios de forma digital, né, virtual, e seja realmente representativo nesse movimento, mesmo estando no interior de um estado, né, de uma região interior, a exemplo da nossa, né? Então, eu acho que a união de esforços das empresas locais que se comprometem a isso, junto com o governo, obviamente, tem que ser parceiro de, junto com as entidades de classe, junto com as associações, com a universidade, é uma somatória de esforços que levam a gente a ter um ecossistema tanto tecnológico quanto inovador, né? Então, eu acredito muito nessa pluralidade, né? De cada um fazer uma parte, o Área Central, uma pequena empresa, o que é possível que ela faça, né, para contribuir, assim a associação, o governo, todo mundo fazendo, a gente vai ver que a somatória disso tudo é que vai realmente engrandecer a região e tornar ela referência ou simplesmente participativa num contexto do Estado, né? Se a gente for ver hoje a região de Florianópolis, que é uma região que está à frente nesse sentido, né? A gente vê que, cara, as empresas não pedem licença, né? Ou não combinam com as demais ações que levam a isso. Não, cada um faz a sua ação, acha que é pertinente, que acha que favorece, e isso faz com que atraia o interesse de outras empresas participarem, de outras empresas virem, de outras verem. Nós temos algo no interior aqui muito benéfico, né, que só quem conversa com essas empresas de grandes centros, e talvez a pandemia vai mudar um pouco isso também, nessa história do home office, né, dos grandes centros, é que nós temos uma qualidade de vida aqui no interior que é ímpar comparado aos grandes centros. Isso nos favorece muito, né? Coisas simples do dia a dia que a gente não dá muito valor, que é a possibilidade de almoçar em casa, né, com a família, e depois voltar para o outro meio período de trabalho, numa cidade grande, num grande centro, é inviável, né, impossível de ser feito, né? Isso é só apenas um exemplo para poder ilustrar, né, o quanto que a região de interior pode se beneficiar de vários aspectos para ser competitiva perante ao mercado nacional e também ser representativa para atrair novas pessoas através do
fortalecimento do ecossistema, né, de ter empresas referentes, várias excelentes empresas atuando no Alto Vale, né, em todos os segmentos, né. Se quisesse listar, nós encheríamos várias mãos aqui de vários, tanto na área da indústria, com representatividade nacional, mundial, quanto na área de serviço, tanto em comércio, seja pela sua rede de lojas, ou seja pela sua propagação através do ambiente do e-commerce. Enfim, tem infinitas exemplos nossos aqui que às vezes a gente espera algo acontecer para tomar atitude, e o que a gente, na verdade, está vendo é que várias ações individuais somadas é que levam ao êxito. Pelo menos é o meu pensamento, minha forma de entender, né? Então, logicamente, o Centro de Inovação, ele vem com o intuito de incentivar esse movimento, e é extremamente benéfico, mas da mesma forma a universidade tem que incentivar esse movimento, os empresários têm que incentivar esse movimento, né? A comunidade como um todo, vivenciando isso, vai fazer que isso agregue a todos, né? Então, para que todos façam a sua parte e o conjunto realmente se torne algo representativo, né? Uhum. A ideia do centro isso que comentou, a ideia do centro é ele ser um facilitador, né? A gente está inserido numa região muito grande, são 28 municípios, são 26 mil empresas, então o centro não vai ter como conversar com todo mundo, ele vai estar à disposição de todo mundo sempre, mas ele precisa do envolvimento de todos, né? Isso que tu falou, a participação de todos é extremamente importante, das empresas, do poder público, das instituições, das universidades, e a ideia do centro é exatamente ele fazer esse meio campo entre todo mundo e auxiliar a todos, né? E o que tu falou sobre as potencialidades do Alto Vale é muito importante, porque muitas vezes a gente fica olhando só para as dificuldades, ou melhor colocando, para os desafios, mas a gente tem muitas potencialidades, e aquilo que tu comentou do nosso estilo de vida aqui, das possibilidades que a gente tem enquanto isso, cara, isso é muito importante, porque isso faz muita diferença para o profissional. E com as empresas que a gente tem aqui se desenvolvendo, tem tudo para dar certo, mas só falando mais uma vez, talvez até sendo repetitivo, a gente precisa realmente da participação de todos, que todos se envolvam, e a comunidade também, porque muitas vezes a comunidade escuta, um centro de inovação, uma empresa, como que isso vai me beneficiar? Vai sim, porque se a gente tem um ecossistema forte, as empresas se desenvolvem, geram mais renda para o Alto Vale, geram mais empregos, isso é muito importante para a comunidade também, né? Então, uma outra coisa que eu queria te perguntar era em relação a todo esse contexto, né, de pandemia e essa questão de inovação, de indústria 4.0, assim, está cada vez mais acelerado, as mudanças estão cada vez mais aceleradas e cada vez a gente tem mais palpável assim, a sensação de que se a empresa parar no tempo, ela vai ficar para trás, vai ser ultrapassada e vai acabar morrendo. Então, nesse contexto de todas essas mudanças de inovação e tecnologia que estão vindo aí, como que a empresa pode olhar para esse futuro e pensar, não, como que eu vou me preparar para isso, como eu vou me beneficiar de todas essas mudanças? Legal. Eu quero fazer um gancho aqui num curso que eu fiz na sexta-feira com o Arthur Igreja. Muitos conhecem porque fazendo evento no Rio do Sul, né? Ele é um cara que fala de inovação o tempo todo, assim, inovação, tecnologia. Ele fala bastante disso, né? E eu fiz um curso que o nome do curso era Transformação Digital, né? É um curso que ele tem disponível online, né? Para que as pessoas façam. E coincidentemente eu fiz a segunda, né? E ele começa o curso, cara, o curso não é de transformação digital, o curso é de transformação, né? A transformação digital já acontece desde quando veio o primeiro equipamento eletrônico, né? Seja o primeiro telefone lá disponível. E o que ele quer dizer com isso e a definição que ele dá é um negócio que vai ao encontro dessa tua pergunta. Ele diz, cara, que transformação é qualquer coisa um pouco melhor para beneficiar as pessoas, né? Então, quando a gente fala de centro de inovação ou de inovação, né, a gente tem que tirar aquele preconceito, né? Eu tenho que descobrir a
a nova oitava maravilha do mundo, que eu tenho que descobrir o novo celular que vai ser o melhor celular da história. Não é isso. Quando a gente fala de inovação nos nossos negócios, é permitir melhorar, seja processo, seja dia a dia das pessoas, ou qualquer ação nos nossos negócios que levam a uma melhora do estágio atual que está sendo feito e que beneficia as pessoas. Seja as pessoas que trabalham com você, mas seja as pessoas também, seus clientes, né? Que geralmente, se são empresas, os seus clientes têm pessoas por trás dessas empresas. Então, quando ele coloca nesse, nesse entendimento a inovação, eu consigo olhar para o meu negócio, cada um olhar para o seu negócio e dizer, cara, posso inovar no meu negócio, né? Eu não preciso gastar dinheiro para inovar, né? E daí, uso um exemplo, eu vou repetir aqui só para ilustrar, né? Que tinha um empresário que tinha bastante reclamação da sua empresa pelo atendimento, a burocracia, né? Era um hotel. E aqui não dando, mas muita gente vai identificar que quando tu chega no hotel, tu tem que, às vezes, uma ficha manual de campo que nunca vai servir para nada. E o que tu quer, na verdade, quando tu chega no hotel, é chegar no mínimo espaço de tempo, ou no chuveiro ou na cama, né? Para descansar, porque tu chega em viagens. E daí tem um negócio ali que dificulta isso, que é a burocracia do check-in e assim por diante, né? E daí ele deu alguns exemplos, auto-check-in, né, de alguns hotéis e assim por diante, né? E mostrou que o dono do hotel ali, que ele usou como exemplo, ele perguntou pro cara, tu já fez alguma vez o procedimento que o teu cliente faz para entrar no teu hotel? Tu já se passou por cliente alguma vez do teu negócio? Cara, não, né? Porque eu chego aqui, né? Eu nunca fui no meu hotel, né? Então ele falou, então faz isso, para tu entender qual é a aflição das pessoas que reclamam desse processo, né? E isso faz com que esse exemplo mostra, né? Faz com que a gente consiga mudar pequenas coisas no nosso negócio, né? A exemplo desse auto-checkout aí, auto-check-in aí que eu falei que o cara fez, né? Que ele promoveu para facilitar o cara que era um cliente recorrente dele, né? Estava toda vez passar pelaquela burocracia. Pequenas que levam à inovação do negócio de forma sensacional, né? Que fazem toda a diferença no resultado da operação ou na satisfação dos clientes. Né? São apenas alguns que eu acho que né? E quando a gente fala de transformação, dependente o negócio. Todo negócio precisa ser transformado o tempo todo para que não fique para trás, né? Como o nosso negócio é na área de tecnologia, a gente tem uma máxima aqui dentro que diz: se a gente ficar parado, mesmo sem fazer nada, a gente vai ficar para trás, né? Porque o mercado de tecnologia ele é tão rápido que ficar parado e não incentivar a mudança, o aperfeiçoamento, a evolução, é a mesma coisa do que ficar para trás, né? Porque vai ser atropelado, né? Muito dinâmico, né? Em alguns segmentos é um pouco mais lento esse processo, mas o que tem acontecido, né, com a globalização dos meios é que hoje as empresas concorrem de forma global em muitos segmentos, né? Então, cada um tem que achar a sua excelência para que seja competitivo. Não mais com o colega que tem uma loja física do lado, mas a nível global, muitas vezes, né? Ah, mas eu não vou conseguir competir. Eu tenho uma loja, eu não vou conseguir competir com a Amazon. Talvez tenha um diferencial extremamente relevante de você da Amazon, que tu tenha disponibilidade de produto de imediato para o cliente, né? Então, se eu quiser uma coisa para daqui 10 minutos, não adianta eu pedir na Amazon. Eles não vão conseguir isso, é necessidade. Mas talvez eu encontre numa loja
da nossa cidade aqui, né, disponível imediatamente. E isso às vezes faz toda a diferença, dando apenas um exemplo de como a gente se armar com os nossos diferenciais dos nossos negócios. Então, dessa forma, por esses exemplos, eu acredito que é um bom é um bom entendimento do que a gente pode inovar nos nossos negócios. Uhum. E pegando esse gancho, aproveitando essa questão de olhar para o futuro e se preparar, tu comentou a respeito da empresa. Tu, como CEO hoje, liderando várias pessoas, como um profissional pode se preparar para essas mudanças? Legal. Quando a gente fala de profissionais nas empresas, e é muito boa essa tua pergunta, né? Porque quando as pessoas que talvez estejam nos ouvindo aqui, que são empregados, né? Que estão empregados em outras empresas, acham que esse papo não é para elas, né? Não, o Jonathan é dono lá da empresa, ele faz do jeito que ele quer, ou conduz a empresa. O dia que eu tiver a minha empresa, eu vou pensar nisso, né? Eu vou olhar para isso. Mas não, né? As empresas são feitas de pessoas, né? E profissionais que compõem as empresas, eles podem ser intraempreendedores, né? O que é ser intraempreendedor? É estar numa empresa e poder agir como empreendedor, né? Contribuir para que aquela organização aconteça, né? Seja o sócio ou seja o colaborador, né? Existe a possibilidade de eu ter participação ativa, né? Na evolução do negócio, na inovação do negócio. Então, isso que as empresas precisam também permitir, né? Força bastante aqui no área central, é que pessoas evoluam para que a empresa, consequentemente, evolua também, né? Então, eu não existem pessoas que estejam uma, uma empresa em franca expansão e a empresa beneficia. Se as pessoas evoluírem como indivíduos, a empresa indiretamente ou diretamente vai evoluir também. Então, é esse movimento que eu sempre prego aqui, que a gente força bastante, né? Fazer com que as pessoas sejam desafiadas a intraempreender dentro dos negócios. E, através disso, tem vários insights, assim, dar liberdade para que elas sejam participativas, né? Permitir que elas errem em alguns momentos é extremamente importante também, né? A gente incentivar que as pessoas façam as coisas, que tomam iniciativa, que contribua, mas também permitir que erros aconteçam, né? Qual é o empreendedor que primeira, né? Ou qual é o intraempreendedor, o colaborador que vai acertar todas as iniciativas? Muito possivelmente não, né? Não vai acertar todas e, consequentemente, tem que entender isso, né? Então, se torna um ambiente muito hostil, assim, né? De punir o cara porque, pô, ele não vai tentar, óbvio, né? Quando tu dá um tapa na mão da criança, possivelmente ela não bota mais. E é isso que a gente tem nível de negócio também, né? Permitir esse erro, né? E, por último, e eu acredito também extremamente relevante, né? É colaboração entre os negócios, né? Hoje nós já temos uma familiaridade, seja com as empresas do núcleo de tecnologia que a gente participa, do núcleo de inovação que a gente participa, o grupo de startup que a gente participa, ou dos associados CAT, ou em algum momento eu participei, por exemplo, da JCI de Rio do Sul, né? De tantas outras entidades. A partir do momento que tu está disposto a compartilhar conhecimento com essa turma e aprender com eles, é isso que vale a pena, né? Isso que faz com que as empresas cresçam, que sejam participativas, né? Nós temos vários exemplos de coisas que a gente aprendeu nesses programas que a gente participou, né? Seja no Startup SC, que nem eu te comentei, esse início de ano, nós e uma outra empresa de Rio do Sul, que foi a Effect,
participamos do Scale Up da Endeavor, né, que é uma instituição, uma organização a nível mundial, de troca de experiência entre os participantes do Brasil todo, muito relevante, né? Ainda estamos participando. Então, todo o compartilhamento de conhecimento deles gira em torno de compartilhar experiências, desafios, superações que você teve no seu negócio, que pode ser extremamente benéfico ou um insight incrível para o negócio da outra pessoa. Então, se nós tivermos dispostos a cooperar dessa forma, certamente a gente vai conseguir fortalecer as nossas empresas e o movimento de inovação que a gente preza aqui no Alto Vale. Bacana, Jonathan. A gente vai indo para a parte final. Se alguém tem alguma pergunta, quiser jogar aí no chat, fica bem à vontade. E duas coisas que eu quero destacar dessa tua última fala. Uma, eu lembrei de um exemplo, não sei onde, não vou recordar onde eu vi, que o cara falava assim que, às vezes, o funcionário, o colaborador, ou seja, como for chamado, ele está dentro de uma empresa e ali é uma grande oportunidade que ele tem para praticar o empreendedorismo. Ele pode praticar o empreendedorismo dentro de uma empresa que não é dele, ou seja, não são os recursos dele, né? Então ele pode ter essa visão, é uma grande oportunidade, mas às vezes as pessoas não veem, ou elas não acham que aquilo é para elas, né? Tem essa questão do intraempreendedorismo também, que tu comentou que é muito importante, porque essa visão empreendedora não é só de, eu quero ter um negócio. Não, é ter uma visão global do negócio, do empreendedorismo em si. E muitas vezes as pessoas ficam presas por achar que aquilo não é para elas. Então, essa é uma questão de cultura também, né? Porque muito se fala hoje do Vale do Silício, o Vale do Silício. O Vale do Silício, na verdade, claro que eles têm uma estrutura diferenciada, mas o que faz eles serem o Vale do Silício não é a estrutura. Não é uma rodovia que eles têm ou alguma coisa do tipo, e sim a cultura que eles têm lá. É uma cultura totalmente diferenciada, é alguma coisa que a gente vai buscar não fazer igual, porque a gente vai fazer segundo as nossas particularidades e as nossas potencialidades, como tu mesmo comentou, né? Porque o brasileiro, ele tem um jeito que é dele, né? De fazer as coisas. Às vezes pro mal, mas também pro bem, a parte da criatividade e tudo isso mais. E uma outra coisa que eu queria destacar, que tu falou, que eu achei muito importante, no fim de tudo são pessoas, né? Porque a gente fala assim, tô negociando com uma empresa, ou tem um fornecedor, mas são empresas, são pessoas, aliás, né? Sensibilidade para os fornecedores quanto para os colaboradores, né? Então, é bem importante dentro desse contexto. Então, tem uma pergunta aqui. O Jonathan, isso era uma coisa que eu ia comentar antes, acabei esquecendo, bem lembrado, né? O Jonathan, ele é também mentor do Nascer, né? Aqui do programa Nascer, que o Sinf é polo, e também é mentor do Sinf, né? Topou esse desafio aí com a gente. E aí eu nem queria saber assim, Jonathan, eu quero me conectar contigo, eu tenho uma ideia de negócio, ou estou precisando de... quero bater um papo, quero trocar uma ideia. Como que pode fazer isso? Como que a gente pode conseguir esse contato? Legal. Lógico, vou passar os meus contatos, né, para que a gente possa interagir. Mas, antes disso, relacionado a isso, um negócio que é extremamente importante é a rede de ação que as pessoas... Talvez eu não sou amigo do presidente da entidade, mas eu posso conhecer alguém que tenha contato, né, abertura com ele para propiciar alguma coisa. Então, essa rede de contato é um negócio que a gente tem que tirar proveito no bom sentido, né? Se conectar nas pessoas para que isso aconteça, né? E, graças a Deus, através desses programas, a gente acaba criando várias conexões, né? E, logicamente, da mesma forma com que outras pessoas com essas conexões, eu também estou disposto a participar de alguns que estejam aqui nos vendo e acham interessante a gente trocar uma ideia. Então, que nem eu falei para vocês, fisicamente nós estamos aqui na rua da Caixa Econômica, em Rio do Sul, né? Então, bem fácil de localizar, em cima da Open Hall Pizzaria. Mas nas minhas redes sociais, Jonathan da Costa no LinkedIn,
né? É fácil de encontrar. É @kjonathan aqui no Instagram. E também, se por telefone, se for necessário, né? Pelo WhatsApp. Eu também tenho um número que eu posso trocar, conversar com vocês, tá? Que é o 988-31-9009. É o meu número pessoal aí que a gente pode conversar. Logicamente que se a pandemia nos permitir, e quiser vir aqui na empresa, conhecer como a gente trabalha, trocar experiência, a gente já fez isso com vários empresários, assim, também fomos na empresa deles, né? Isso eu acredito que essa cooperação é uma forma extremamente objetiva, barata e que gera um resultado extremamente significativo, né? Às vezes a gente fica envergonhado de pedir ajuda para uma outra empresa aqui da cidade e vai pedir ajuda para uma empresa lá de outro país, né? Muitas vezes, né? A gente quebrar esse elo e tornar esse ambiente colaborativo, né? Cooperar entre as partes, e isso fortalece muito o movimento, né? Certamente eu passei por alguns desafios aqui que algumas outras empresas passaram, ou também que outras empresas já passaram que eu estou passando, né? Então essa troca de experiência é extremamente saudável para encurtar caminhos, para possibilitar que a gente seja mais assertivo nas nossas ações, né? Então acredito muito nisso e estou inteiramente à disposição, assim como sempre, né, Alexandre, de contribuir com o movimento, de ser participativo em tudo que tiver ao alcance do Jonathan e também do Área Central. Tranquilo, Jonathan. Então a gente vai encerrando também, já está se aproximando de 1 hora. Jonathan, queria te agradecer em nome de todo mundo aqui do SINF. Foi com certeza uma aula aí para todo mundo que acompanhou. Agradecer, particularmente para mim, foi muito enriquecedor esse nosso papo. E com certeza terão outros, né? E o pessoal fica ligado. Também a gente vai procurar aí uma vez a cada 15 dias, no máximo uma vez por mês, estar fazendo um bate-papo desse. Como eu falei, daqui a pouco a gente consegue juntar essa galera toda para trocar uma ideia ao mesmo tempo, mas por enquanto a gente está fazendo individual. Mas é muito importante também. E como foi essa de hoje, todo mundo viu, foi muito legal, foi realmente uma aula. Então, Jonathan, muito obrigado de verdade pelo teu tempo. Aí a gente sabe o quão corrido é sobre esse a gente para compartilhar um pouco do teu conhecimento também. É isso que a gente acredita aqui no SINF. A gente acredita nessas conexões, nessa troca de experiência e que todo mundo pode se ajudar nessa visão colaborativa, né? É óbvio que o mercado está aí, existe a competição, mas tem espaço para todo mundo e todo mundo pode se desenvolver. Então, deixa a palavra contigo, se quiser mandar mais algum recado para a galera e a gente vai... Show! Obrigado pela audiência de vocês, né? Por nos acompanharem, pelo convite do SINF, né? Eu acredito que o SINF vai acelerar muito esse movimento aqui no Alto Vale, né? Vai ser um dos atores de todo o sucesso desse movimento e certamente fico muito feliz com a iniciativa de vocês, não apenas de me convidar, mas de convidar outras pessoas, né? Isso é um exemplo de como ações, né, podem gerar um resultado, insights muito interessantes para as pessoas, né? Então, que nem eu falei em toda a nossa conversa, né, e termino falando também, todo mundo que quer participar do movimento tem que pensar em ações individuais que levam ao coletivo. Então, a cooperação talvez seja a palavra-chave para isso. De que forma que eu posso cooperar, de que forma que eu posso contribuir. A minha contribuição é quase uma gota no oceano, né? Mas sem ela, o oceano não será o mesmo, né? Não terá a mesma relevância.